Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de mixagem e masterização na prática. Hoje a gente vai ver os tipos de reverb. A gente já viu um pouco do conceito de reverberação no vídeo anterior, né? Agora a gente vai ver os tipos de reverb. Você que é novo, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha o vídeo, tá? Dá uma olhada na playlist também do curso completo de mixagem e masterização aqui embaixo. Vamos lá então ver os tipos de reverb. Seja bem-vindo. Vamos lá então falar dos tipos de reverb, né? Que legal. Então vamos lá, um artista criando o efeito de reverb, né? Um artista ou produtor de música, ao vivo ou gravada, geralmente induz reverberação em uma obra. Porque normalmente a gravação é feita em estúdio, né? Um ambiente sem ou com menos reverberação, um tratamento acústico, né? Então tem que ser reinserida a ambiência no áudio, tá? Primeiro item, reverb sempre se aplica em canal auxiliar, tá? Em bus. Raramente no channel strip, perfeito? Vários sistemas foram desenvolvidos para produzir os similar efeitos de reverberação. Então nós temos vários equipamentos para reverberação, tá? Sempre em mesas de som mesmo. Você puxa o canal auxiliar, aplica o reverb e volta, né? E volta para mix. Então, ressonância utilizados em câmera. Os primeiros efeitos de reverberação criados para gravações usavam um espaço físico real com uma câmera de eco natural. Um alto-falante tocava o som e em seguida o microfone captava novamente, incluindo efeitos de reverb. Embora seja uma técnica comum, exige uma sala à prova de som dedicada e é difícil variar o tempo de reverberação. Então criava-se câmeras, né, locais específicos, e tocava a música e captava ela com uma distância, né, criando esse efeito de profundidade. Isso é uma forma, mas é bem artesanal, né, mas é possível fazer. Ressonância usados em uma placa, né? Um sistema de reverb de placas usa um transdutor eletromecânico semelhante a um driver de alto-falante para criar vibrações em uma grande placa de chapa metálica. O movimento da placa é captado por um ou mais microfones de contato cuja saída do sinal de áudio pode ser adicionado um sinal seco original. Ao final dos anos 50, a EMT, né, introduziu o MT-140, popular nos estúdios de gravação. O sistema contribuiu para muitos hits, entre eles os Beatles e Pink Floyd gravaram com eles em Abbey Road em 1960, e outros por Bill Porter no estúdio RCA em Nashville. As primeiras unidades tinham um captador para saída mono e os modelos posteriormente apresentavam dois captadores para uso estéreo. O tempo de reverberação pode ser ajustado por um amortecedor feito nos ladrilhos acústicos emoldurados. Quanto mais próximo o amortecedor, menor o tempo de reverberação, enquanto a almofada nunca toca a placa. Algumas unidades também possuem controle remoto, né? O MT-140 pesa 180 kg e 270 kg em caixas de remessas para fabricantes, tá? Então, EMT-140, era uma máquina de reverb, né? Muito conhecida na época, vou mostrar para vocês, para a gente ter uma referência, né? Então era realmente aqui, ó, tá? Aqui ele na verdade já acabou, aqui tá de manutenção, né? Ele era mostrando e já a emulação do EMT-140, tá? Então aqui é um plugin, tá? De que recria esse daqui. E no estúdio, olha como ele era, tá vendo? Ele era grande, era realmente o tamanho, era bem grande mesmo. As pessoas aqui mostrando uma manutenção nele, ó, tá? Essas placas de reverb, né? E ó, dá pra ter uma ideia, ó, tá? Ó ele aqui, ó o tamanho que era, né? Ó, MT-140, olha, era realmente um aparelho grande, né? Ó. Plate reverb, tá? Esse reverb chama reverb de placas, tá? Ou plate reverb, quando você vê um plate, né? Você já sabe que é isso daqui, ó. Tem vários, ó, tá vendo? Realmente é grande, né? Uma placa super gigante, né? Olha ele aqui. Tá, tamanho de uma cama, aparentemente. É maior que uma cama, assim, de... Ó, Reverberation Unit, MT-140, mono estéreo, ó. Tá? Então é legal que a gente já vê um pouquinho da história também do áudio, né? Aqui, ó. E é legal porque tem vários plugins que emulam ele, tá? Plugins de plate, normalmente emulam ele, ó. E olha o tamanho dele. Aqui dá pra ter uma ideia no estúdio, né? O tamanho que ele fica. Aqui tem um tape perto, dá pra ter uma ideia que é bem grande, né? Ó. Legal? Então esse é o primeiro tipo, né? Vamos continuando. A gente vai ter também os Spring Reverbs, tá? Aqui eu traduzido em inglês direto, mas é Spring Reverb, tá?
Então, vamos lá. Um sistema de reverb de mola usa um transdutor em uma extremidade de uma mola e um captador na outra, semelhante aos usados com reverb de placa para criar e capturar vibrações em uma mola de metal. Tá? Então a gente teve uma patente em 1939. O Hammond Organ incluiu um reverberador de mola embutido. Então esse Hammond Organ, Hammond, né? Um órgão elétrico, né? Ele já tinha esse reverberador de mola. Esse reverberador também é muito usado em amp de guitarra, tá? Tem muitos Fender, Marshall que tem um reverb de mola. Reverberadores de mola já foram amplamente utilizados na gravação semi-profissional e são frequentemente incorporados aos amplificadores de guitarra, aqui, ó, devido ao custo modesto e tamanho pequeno. Então tem vários amps, né, com reverb de mola. Uma vantagem sobre alternativas mais sofisticadas é que elas prestam a criação de efeitos especiais. Por exemplo, quando eles se balançam, né, cria um som estrondoso causado pelas molas que colidem uma com as outras. Tá? A gente já tinha visto antes, no vídeo anterior, aqui é um reverb de mola, olha que legal. Tá? Ou spring, tá? Chamado de spring reverb, ó. São algumas molas que elas conforme elas oscilam, elas criam uma reverberação. Legal? E o sinal automaticamente é captado, né, por um microfone. E isso daqui é somado ao áudio principal. Legal, né? Spring reverb, tá? Reverb de mola. Agora vamos falar de ressonância utilizados, né? Os reverberadores digitais agora utilizam algoritmos de processamento de sinal para criar efeitos de reverberação. Como a reverberação é causada essencialmente por um número muito grande de ecos, algoritmos simples de reverberação usam vários circuitos de atraso de feedback para criar uma série de ecos grande e decadente. Os geradores de reverberação digital mais avançados podem simular a resposta do domínio de tempo e da frequência de uma sala específica, usando dimensão, absorção e outras propriedades da sala. Então, os digitais têm esses parâmetros, né? E com isso é possível configurar para até simular salas. Em um auditório, o som direto sempre chega ao ouvido do primeiro ouvinte, porque segue o caminho mais curto. Logo depois, o som reverberante chega. O tempo entre dois é chamado de pré-atraso, tá? Pré-delay. Quando você vê um pré-delay é o pré-atraso. A reverberação, ou informalmente reverb, ou verb, é um dos efeitos de áudio mais usados e frequentemente encontrado em pedais, sintetizadores, unidades de efeitos, estações de DAWs, né, que a gente está vendo aqui, plugins de VST. Tá? Então aqui é um pedal de reverb digital, né? Vou mostrar basicamente um pedal de reverb, tá? Convolução do reverb, o reverb de convolução, outro tipo, né? É um processo usado para simular digitalmente a reverberação. Ele usa operação de convolução matemática, uma amostra de áudio é pré-gravada da resposta do impulso, do espaço está sendo modelado e o som é repetido para produzir o efeito. A gravação da resposta ao impulso é primeiramente armazenada em um sistema de processamento de sinal digital e convida o sinal recebido a ser processado, tá? Então, esses são os tipos de reverb. Eu vou mostrar mais um artigo que eu quero trazer para vocês, que é para a gente ter outra visão também, ó. Esse é o Room Reverb, sala, tá? É o reverb mais comum encontrados, tá? É o reverb de sala, tá? Então, basicamente é isso. Você vai ter o material da sala, os objetos, e é o reverb de sala, né? Então todos nós usamos uma casa para nos abrigar e tem diferentes tipos. Esse daqui é do recordingbase.com types of reverb, tá? Eu traduzi para vocês. Todos nós usamos casas para abrigar e a cada casa tem diferentes tipos de quartos. Provavelmente você tem um quarto, sala estar, garagem. Já reparou? Quando você toca o violão nessas salas, há um som refletido agradável, né? Que é diferente do som original. Isso é reverberação, tá? Às vezes você toca num lugar mais gostoso de tocar do que outro, né? Essa reverberação da sala, no entanto, é um reverb diferente para salas diferentes, mas tá? Então é diferente para salas diferentes. Então isso ele dá uma cor e vivacidade de um som natural, né? O reverb sala é mais natural em comparação aos outros reverbs que a gente está mais acostumado, portanto usado nos gêneros que tem mais naturalidade, tipo voz violão, por exemplo. Em gêneros como folk, jazz, country, né? Tem cores naturais, o reverb do quarto é melhor para essas escolhas, tá? Então tem a ver também com o estilo musical. Na era de ouro da gravação de áudio, quando não havia plugins para criar reverb, salas naturais eram usadas para capturar o reverb da sala, né, em outro tipo de reverberação. Mas hoje temos inúmeros plugins de reverb. Então, antigamente as pessoas até procuravam locais para gravação do disco, né, para captar o som daquele lugar, inclusive. Tem vários discos que foram gravados em locais específicos, né? A gente vai ter o hall. É legal ver essa imagem que dá um exemplo, né? O hall pode fazer mágica, como salas de arenas, né? São feitas especialmente para um som fantástico. É uma coisa muito maior, né?
tá? É um hall reverb. Ele simula um hall ao tamanho dele, né? Ok? Um ambiente muito maior. Então são salas de concertos, tá? Ok? Vamos falar mais um outro reverb de câmara. O chamber, tá? O reverb de câmara, ou chamber reverb, é criado para câmeras especialmente construídas para propósito de reverberação. Antigamente, quando as unidades de reverberação digital e plugins não estavam disponíveis, os proprietários de estúdios usavam vários truques para obter diferentes tipos de reverberação do som. Olha que legal. É o chamber, né? Um tipo popular de reverb da época era o reverb de câmara. Para criar esse reverb, o proprietário de estúdios usava uma pequena câmara com muitos mais reflexos que outras salas. A reflexão então entra no microfone do som original e um tipo especial de chamber reverb é criado, tá? É um reverb de câmara, tá? Então, os reverbs de câmara foram usados em rhythm and blues, né? Bandas de rock e vários outros gêneros nos anos 60. Tá? Hoje já não é mais tão comum. Tem o reverb de placa, o MT que a gente viu, né? O plate. Então aqui já está o exemplo que a gente já viu bastante. Reverb de placa é aquele principal na música hoje. Entretanto, o reverb natural como os outros, né? Então a MT-140, né? Foi o primeiro a inventar, que a gente já viu, né? Que os Beatles usaram, o Pink Floyd usou também. Vamos continuar. O Spring Reverb, né? O de mola. É bom que já fixa bem os tipos, né? Nesse vídeo. Spring Reverb, reverb de mola, né? Muito usado em amp de guitarra, tal, que a gente viu também, né? Legal. E vamos lá. E basicamente é isso, a criação de ambientes, né? Aqui vai falar de ambientes, basicamente é isso, tá? Reverbs não lineares, então existe um não linear, assim como ambiente, podem não ser classificados como nenhum tipo natural. São reverbs artificiais, tá? Mais para casos específicos mesmo. Mas eu acho que o grande ponto do reverb que a gente tem que saber é o seguinte: o reverb vem para criar ambientes, tá, na sua mixagem. Ele vai te dar de volta a ambiência na mixagem. Aqui são os tipos, precisa saber exatamente. Então, o ideal é o seguinte: para cada tipo de estilo, para cada instrumento, a gente vai usar um reverb mais indicado, e isso a gente vai ver já no próximo vídeo a parte prática dos reverbs, tá? Como calcular o tempo de reverb e tudo isso, já no próximo vídeo. Então é isso, a gente viu no vídeo de hoje os tipos de reverb, tá? É importante saber um pouquinho pela história da música também, na mix, né? Quando você escolhe um reverb, qual época que ele foi o mais usado, né? E como ele funciona internamente, a parte física dele. O grande ponto é o seguinte: o reverb vai te trazer cola na sua música, tá? Vai te trazer o vocal muito mais próximo da música ou muito mais afastado, dependendo do tipo de reverb e quantidade de reverb, tá? Ele vai colar os instrumentos um pouco mais. Então isso que a gente vai ver na prática no próximo vídeo, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo, seja muito bem-vindo ao curso de mixagem e masterização na prática. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha, cheque seu sininho e like, que amanhã no mesmo horário continua, que a gente já vai ver na prática reverb, tá? Seja muito bem-vindo até o vídeo de amanhã. Tchau!